Graça e paz, irmãos. Bom dia. Uma honra poder estar aqui com vocês. Nós estamos caminhando junto nesse propósito, nessa proposta do Evangelho, não é? E cremos assim que Deus fará coisas maravilhosas nas nossas vidas, né? Cremos assim que o Espírito Santo de Deus há de transformar as nossas vidas, assim como Deus tem transformado a minha vida. Então, assim, eu creio que é uma manhã de milagres. Quem crê que é uma manhã de milagres? Onde o Espírito Santo vai transformar a tua história. Para quem me conhece, né, já me viu, sabe que o meu nome é Fabiano, sou pastor na Primeira Igreja Batista Independente em Osasco e trabalho no maior ministério de libertação do Brasil, que é o SILC, junto com a pastora Tânia Tereza, não é? E o pastor Otto. Inclusive amanhã nós estamos já indo viajar para passar mais uma semana tratando de libertação. E dentro desse propósito de libertação, da onde o Senhor começou a transformar a minha vida, modificar a minha história, Deus me deu muitas oportunidades. E uma delas foi a de escrever o meu primeiro livro, não é? Renunciei à minha herança, e daí? E aí aqui eu conto a história de como que Jesus me resgatou do tráfico de drogas, de como que Jesus ele me libertou do mundo das drogas, do vício, do álcool, da promiscuidade, e como que Deus, através do processo de libertação, tem aberto, não é, os caminhos, tem transformado a minha história e feito coisas maravilhosas na minha vida. Um dos prefaciadores, não é, o pastor Júlio Selegato, também? Ele me abençoou. Na parte da manhã eu contei que eu tenho um discípulo lá em Joinville, chamado Felipe Schmitz, e um dia no discipulado o Felipe falou assim para mim: pastor, como Deus tem transformado a tua vida e a da pastora Cris. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim: depois que o pastor Júlio entrou na vida de vocês e começou a tratar vocês de fato como filhos, nós percebemos isso nitidamente de como que vocês evoluíram. Então a paternidade, ela tem uma aliança entre o céu e a terra e ela cura feridas, não é? A paternidade, ela faz com que você se sinta amado, com que você sinta uma pessoa de fato especial, preciosa. Um dia nós estávamos almoçando em um restaurante e estavam os pastores das maiores igrejas aqui de Osasco, o pastor Júlio, o apóstolo Gilson, mais outros, o pastor Gerson, o Juninho, e eles falavam a respeito de fazer um seminário de libertação e tal, e eles começaram a comentar na mesa quem poderiam trazer, né? E aí um falava, podia trazer fulano, o outro, não, pode trazer a Tânia, que o Fabiano conhece ela, e podia trazer o outro, e o pastor Júlio só ficava olhando para eles, né? E aí eles falaram, você consegue trazer a Tânia? Eu falei, lógico que consigo, só a gente vê a data certinha, a gente consegue ajustar. E aí o pastor Júlio olhou para eles e falou assim: por que haveríamos de trazer eles se nós temos o Fabiano aqui? E na hora, meu irmão, pensa em você se sentir importante, né? Você olhar e falar assim, rapaz, o meu pastor, ele olhou para mim e enxergou em mim aquilo que talvez ninguém enxergue. Então, assim, eu quero dizer que eu tenho uma aliança com o Senhor. Vou honrar o Senhor no tempo que estiver nessa terra. O Senhor é bênção demais na minha vida, pastorzão. E eu creio que vocês são as pessoas de mais sorte de Osasco, né? Tem um pastor aleluiado, um pastor chique demais. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele, né, meu irmão? Pastor Júlio, ele tem sido um agente transformador na minha casa, na nossa igreja. Ontem nós iniciamos uma célula na minha casa às 20 horas, a célula vai começar um pouco mais cedo a partir de sábado que vem, mas tudo o que acontece na nossa igreja é um projeto que ele nasce aqui na igreja do Evangelho Ágape, não é? Eu até costumo dizer para as pessoas lá que se nós tirássemos o nome de Igreja Batista lá e colocássemos o nome Igreja Ágape, do Evangelho Ágape, qualquer pastor daqui fosse dirigir a igreja lá, não teria nenhuma dificuldade, porque é exatamente a mesma coisa que acontece aqui, nós praticamos lá, CE, multiplicação, e eu creio assim que Deus ele vai fazer algo maravilhoso na vida de todos vocês, em nome de Jesus, amém? Amém? Amém. Então me ajuda aí, porque eu estava nervoso já, porque pregar na igreja do pastor Júlio é estreito, né, meu irmão? Eu falei assim, meu Deus, aí eu vou falar de chamado nessa manhã, e eu estava falando assim, meu Senhor, por que eu fui aceitar pregar na igreja do pastor Júlio, né? Eu falei, é tão bom vir assistir o Tadel e ver ele pregar, e aí para piorar a minha situação, agora tem o pastor Júlio e o pastor Márcio. Eu falei assim,
Eu falei assim, Deus quer insistir no chamado, né? Falei assim, eu quero ver se você está com coragem mesmo. Então, meu irmão, eu quero te incentivar a ser uma pessoa corajosa. Então, já olhe para alguém que está do teu lado e diga assim, Deus está te dando coragem. Amém? Bem, eu quero falar nessa noite, nessa manhã, na verdade, a respeito de um profeta chamado Jonas. E eu quero trazer um tema para essa mensagem, dizendo que curando o coração de um profeta. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jonas e nós vemos as pessoas quando falam, meu Deus, de Jonas lá vem pancada, né, vai arrebentar tudo. Mas eu quero falar de Jonas de uma forma diferente. Eu quero falar talvez sobre a negativa do chamado de Jonas. O porquê que Jonas decidiu negar o chamado, quais foram as feridas que talvez Jonas pode ter olhado, não é, para dentro de si e falado assim, poxa vida, eu vou ter que fazer isso, e isso pode custar a minha vida, e talvez ele, tenho certeza que em um momento da vida dele, ele estava triste, ele estava angustiado, agoniado, mas Jesus, ele mudou a história deste homem, e o nome do Senhor foi e é e continuará sendo glorificado. Eu tenho certeza que muitos de nós já agimos como Jonas, não é? Eu estava dizendo no primeiro culto que essa semana inteira nós tivemos uma reunião com todos os nossos líderes e chamamos eles individualmente para conversarmos e falarmos a respeito do ministério, falarmos a respeito se eles estavam fechados conosco mesmo, se queriam ver a igreja crescer, se queriam ver o Senhor trabalhando através da vida deles. E duas pessoas, uma delas reclinou e a outra pessoa disse que não queria liderar. E eu disse, mas por que você não quer liderar? Ela falou assim, porque eu me frustrei com a célula não multiplicou, a célula não aconteceu isso, tal. E na hora eu estava aceitando aquilo, não é? É uma jovem que eu creio que tem um talento muito grande de Deus, e ela já foi casada. E na hora que ela terminou de falar, o Espírito Santo me deu um insight. E eu falei assim para ela assim, você está frustrada com a célula porque você não multiplicou, porque não aconteceu o que você queria? Ela, sim. Eu falei assim, então você não pode mais se casar. E ela olhou para mim e falou assim, por quê? Eu falei, porque o casamento foi frustrante para você, você divorciou. Eu falei assim, então não pode mais casar, tem que continuar solteira. Vai continuar solteira ou vai casar? Não, pastor, eu quero casar. Aí eu falei, então, aquilo que satisfaz a nossa carne, a nossa vida, nós não medimos esforços para alcançar esse objetivo, não é? Quem quer alcançar um objetivo e corre atrás, ele vai conseguir alcançar, não importa o que é, mas você vai alcançar. Mas quando nós falamos a respeito do reino, de você alcançar 130 células, por exemplo, no dia 29 de julho, não é? Quem está nesse projeto com o pastorzão? Não, muito poucas pessoas. Quem está junto com o pastorzão nesse projeto? Muito pouca gente ainda, tem que estar animado, meu irmão. Diga, eu estou animado. Diga aí, quem está nesse projeto com o pastorzão? Amém. Nós vamos chegar. Por que nós vamos alcançar 130 pessoas? Porque Deus precisa de uma pessoa para mudar a história da cidade de Osasco. Um homem foi capaz de ganhar 120 mil pessoas em 40 dias, orando, jejuando, pregando, 3 dias percorrendo pela cidade, gritando e falando. Deus transformou a história dele. Imagina Deus usando a tua vida. Quem aqui tem o desejo de ser um profeta, de ser usado pelo Senhor? Deus vai usar a tua vida, amém? Então a palavra diz em Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3 assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A minha pergunta é, Deus ele sabia que Jonas fugiria, sim ou não? Sim, não é? Deus sabe de todas as coisas. Mas por que Deus disse para Jonas, vai? E quando você percebe o versículo de número 2, ele fala, dispõe e vai-te. Ele usa o verbo de uma forma imperativa, dizendo vai. Não é um pedido, olha, será que você pode? Se couber dentro do teu coração, se couber na tua agenda. Ele não olhou para Jonas, ele não olhou para a dificuldade de Jonas, ele não olhou para a desistência de Jonas, ele não olhou para Jonas e disse assim, olha, talvez vai acontecer, será que você pode? Não, ele falou, Jonas, dispõe-te, se arruma aí e vai. Mas Jonas tomou a decisão contrária.
Jonas, ao invés de cumprir a vontade de Deus, ele vai cumprir a sua vontade, o seu desejo. E é sobre isso nessa manhã que eu quero falar, que existem muitas pessoas que poderiam estar cumprindo o id, cumprindo o vai, mas elas estão indo para Tarsis, indo no sentido contrário daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer alinhar a tua vida com a vontade de Deus, porque você é um líder poderoso. Deus vai transformar a tua história através da tua decisão. Deus vai salvar na tua casa, Deus vai salvar a tua família e o nome dEle vai ser glorificado, amém? O livro de Jonas começa aonde o profeta morou, em uma cidade perto de Nazaré chamada Gat-Hefer. Um dia Jonas foge da missão que Deus havia lhe comissionado e vai para Jope, que é uma cidade portuária. E dali pega o seu barco para Tarsis. Muitas pessoas pensam que quando a baleia ela vomita Jonas na terra, eles acham que já vomita em Nínive, mas Nínive não era uma cidade portuária. Então, provavelmente essa baleia joga Jonas em algum lugar e ele tem que fazer o caminho de volta. Pastor, quer dizer o quê? Que se você desistir do seu chamado, vai existir um momento em que você vai ter que voltar para cumprir aquilo que Deus Ele tem para a tua vida. Então é muito melhor você prosseguir do que retroceder, amém? E o que me chama a atenção desse livro, com grandes revelações, é o fato de Jonas ser um profeta e pensar que poderia fugir da vontade de Deus. Nós não estamos falando de um homem que era um homem comum, mas nós estamos falando de um homem que era profeta, que ouvia a voz do Senhor, que Deus falava com ele aqui. Quantos ouvem a voz do Senhor? Quantos aqui já ouviram Deus falando com você, te direcionando, o teu coração ardendo, não é? Então Jonas era esse homem que ouvia a voz de Deus e Deus dá uma ordem a ele. E aí quando você começa a ler esse texto, esse livro, você percebe que é um livro pequeno, mas com grandes revelações. E apesar das grandes revelações que existem descritas no livro de Jonas, existem muitas pessoas que ainda continuam descendo, fazendo o seu caminho a Jope e de Jope a Tarsis, mas eles não querem cumprir o seu chamamento, não querem cumprir aquilo que Deus disse que tem para a tua vida. Falo por mim, quando eu aceitei a Jesus, ou quando começaram a falar que Jesus tinha uma obra na minha vida, e falavam assim, Deus vai fazer você pastor, e eu olhava e falava assim, nunca Deus faria de mim um pastor. Eu sou um cara de uma boca muito suja, eu falo muito palavrão, eu sou uma pessoa que nunca na vida, Deus nem olharia para uma pessoa igual a mim. Eles falavam assim, não, Jesus tem uma obra na tua vida, Ele vai transformar a tua história. Então, por não aceitar quem eu era, eu não aceitava o que Deus podia fazer na minha vida, entende? Muitas vezes a renúncia do chamado, ela não tem a ver apenas com medo, mas com a aceitação de quem você é. E nessa manhã, eu quero ser profeta na tua vida e dizer que todas as cadeias que te impedem de ser o líder poderoso que Deus chamou para ser, elas vão cair por terra. Você vai frutificar, você vai ganhar gente, vai abrir CE, vai abrir célula, vai multiplicar. E dia 29 de julho nós vamos ter aí 130 células para a glória de Deus, amém? Muitos nessas andanças, não é? Nesses desatinos de saírem da vontade de Deus, eles são comidos por peixes, não é? E quais são os peixes que podem comer uma pessoa? Meu irmão, pode ser a vergonha, não é? A pessoa abandonou a fé, deixou de fazer aquilo que Deus tinha para a sua vida e começou a passar vergonha, não é? Mas em algum momento Deus vai colocar as nossas vidas de novo na rota inicial, naquele chamamento, onde o Senhor disse para você ir, para você fazer, para cumprir. Então eu tenho certeza de uma coisa, quando a minha liderança, quando o meu pastor, quando o pastor Júlio, ele nos diz assim, olha, você faz isso lá na tua igreja, faz assim que vai dar certo. Meu irmão, nós seguimos fielmente aquilo, porque acreditamos na voz profética, e essa voz profética vai nos guiar para alcançarmos muito mais do que o que nós estamos pensando. Um erro de um homem, ele nunca será maior do que o perdão oferecido na cruz do Calvário. E quando nós falamos a respeito do perdão, muitas vezes as pessoas, elas se desviaram, elas abandonaram por algum momento a fé, abandonaram o chamado, alguma coisa que o Senhor gerou no teu coração, e elas olham e falam assim, mas Deus talvez não me aceite mais. Não, meu irmão, o seu pecado não é maior do que o perdão oferecido na cruz do Calvário, amém?
O Deus que nós servimos é um Deus de começos e recomeços. Então hoje, se você decidir no teu coração, é amanhã aonde o Senhor pode transformar a tua vida. Talvez você saiu da tua casa já falando assim, amanhã eu vou para o culto, mas segunda-feira já começa aquela semana de novo, não sei como vai ser, não sabia porque não tinha direção, mas hoje Deus vai alinhar a tua vida, colocar você no caminho e o nome dele vai ser glorificado, amém? Deus, Ele quer que você experimente o perdão dEle, não importa qual foi sua escolha, onde você andou, o que você fez, a única coisa que vai importar agora é que o seu coração ouça a voz de Deus e que o arrependimento dEle possa fluir na tua vida. Em João 3,16 está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, e aí cabe a você imaginar, não é o que quer dizer de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não vá sentido contrário, não desça a Jope, não vá a Tarsis, não seja comido pelos grandes peixes, não perca a salvação proposta na cruz do Calvário, mas tenha a vida eterna. Então o que importa é que você receba o sacrifício da cruz, permita que o Espírito de Deus transforme a tua vida, transforme a tua história, que você se permita ser colocado nesse eixo onde o Senhor vai guiar a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Tem crente aí, meu irmão, querendo que o Senhor haja na tua casa, na tua família? Eu não sei você, mas na minha casa tem pessoas que precisam de ser salvas, e eu sempre tenho olhado e falado assim, Deus, muda a minha vida, não é? Transforma, me ajuda a buscar essas pessoas. As pessoas às vezes falam assim, pastor, o senhor já pensou em parar alguma vez? Eu falei, já pensei já, porque nessas entrevistas que nós estávamos fazendo com os nossos líderes, eu falei para eles assim, por que você quer parar? Ele falou assim, porque eu estou triste, estou chateado, as pessoas não colaboram, e começou a falar a respeito das pessoas. Eu falei, você já pensou, e isso é um aviso de uma forma legal para você pensar, já parou para pensar se os pastores da igreja se chateassem com as ovelhas? Você acha que o pastor fica às vezes chateado com ovelhas, sim ou não? Vocês acham que as ovelhas chateiam os pastores às vezes, sim ou não? Sim ou não? Agora imagina se de repente o pastor chegasse e ele falasse assim, não vou para o culto domingo. Você chegasse aqui 8 horas da manhã, tivesse louvor, aí chegasse na hora de pregar, o pastor, o chegasse aqui, gente, o pastor não veio pregar hoje porque ele está chateado com as pessoas. Aí as pessoas, meu Deus, como é que pode isso? Pastor irresponsável, não é? Mas nós fazemos isso quando somos ovelhas. Nós não pensamos nas pessoas que estão acima. E eu falei a respeito disso. Eu falei assim, eu já pensei em parar. Elias pensou em parar. Ele correu para debaixo de um zimbro no deserto e falou assim, eu não quero mais, tira a minha vida. Tinha acabado de fazer milagres, matado os profetas de Baal, mas na hora que ouviu uma voz que lhe causou medo, ele abandonou a obra, entende? E não é a voz do medo que vai te calar, mas é o profético que vai te mover. Não é a voz de medo que vai falar para você que não vai dar certo, olha, não vai acontecer. Não é a voz da Jezabel que vai dizer para você parar, mas vão ser sinais do céu que vão te impulsionar a caminhar, a alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então a melhor decisão de uma pessoa está em escolher o que Deus quer para a vida dela, não é? E eu creio que muitas pessoas se desviam do projeto original ou se afastam daquilo que Deus tem para a sua vida porque estão magoadas. Eu falei que um dia encontrei um rapaz que era da nossa igreja, e durante muito tempo ele passou orando, orou, e aí quando ele desviou, que ele saiu da igreja, demorou um tempo, eu encontrei com ele na rua, falei, ei irmão, como é que você está? Melhor do que quando eu estava na igreja. Daí eu fiquei pensando, eu falei, melhor do que quando está na igreja? Eu falei, como é que pode isso? Aí ele estava com carro, emprego, tudo estava acontecendo na vida dele. E ele começou a falar e na minha cabeça só ficava, eu estou melhor agora desviado do que quando eu estava na igreja. A cabeça... E eu pensando, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, melhor agora do que quando estava na igreja. Aí eu tive um insight, eu creio que do Espírito Santo, e eu olhei para ele e falei assim, está melhor agora do que quando estava na igreja? Ele está. Eu falei, então morre. Não é? Morre do jeito que você está para ver se está melhor do que quando estava na igreja. Não é? Viver sem Jesus dá, mas vai morrer sem Jesus, vai para onde? Não é? Aí eu olhei para ele, falei assim, querido, o que você está vivendo agora é a lei da semeadura. Você plantou em uma terra boa e não importa onde você esteja, você vai colher o que você plantou. Aí eu fiz uma conta esses dias, se você pegar um caroço de milho e você plantar na terra, quantos pés de milho você vai ter? Não é?
Quantos sabugos de milho nascem em um pé de milho, mais ou menos? 4, 6, mais ou menos. Quantos caroços de milho tem em uma espiga? Eu contei esses dias, 390, no 395, numa espiga grande. Aí imagina, você tem uma semente, um caroço de milho, você planta na terra. Ele nasce um pé, esse pé tem 6 sabugos, cada sabugo com média de 350 sementes. 350 vezes 6 dá quanto, pastor Márcio? O senhor que é bom de conta. Ó, dá 700, 1.400, mais 700, 300, 2.400. 2.100? É? Como? É. Então, 2.100 sementes, diga comigo, 2.100 sementes. Não, eu diminuí esse negócio, de manhã deu mais. Fala assim, 3.000 sementes. Vamos aumentar. 3.000 sementes com uma semente que foi plantada. Uma semente gerou 3.000 novas sementes. E independente do solo que planta. Por que ele colheu quando ele estava desviado? Porque ele plantou na terra boa enquanto ele estava orando e regando com lágrimas, entende? Aí eu falei para ele assim, agora pensa a seguinte coisa. Você está colhendo no mundo o que você plantou na igreja. O dia que você voltar para Jesus, você vai colher na igreja o que plantou no mundo. Aí o pessoal fala assim, só foi voltar para a igreja, tudo começou a dar errado. Não é, está colhendo o que plantou lá atrás. Por isso que é importante o quê? Fazer acontecer aquilo que Jesus colocou na tua mão. É possível alcançar 130 células, sim ou não? É possível, vamos fazer isso acontecer, sim ou não? Vamos fazer, por quê? Porque Jesus está capacitando você nessa manhã para alcançar. Você é um líder poderoso em Deus. Deus está removendo a mágoa, aquilo que impedia você de cumprir o chamado de Deus na tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? No caso de Jonas, era muito simples você entender o porquê que ele estava triste, o porquê que ele não queria cumprir. Deus olha para ele e fala assim, olha, você vai para Nínive, uma cidade onde as pessoas matam crentes, matam os profetas. O cara já está chateado, falou, não, essa aí é missão impossível, né? Tem que ser para o 007. Deus falou, não, é com você mesmo o negócio. É você que eu quero usar. Deus, meu irmão, Ele vai usar você com a sua tristeza, com a sua alegria. Ele vai modelar o nosso caráter para confiarmos nele. Não é porque você está triste, porque algo não está acontecendo da maneira que você quer, que o Espírito Santo de Deus não está agindo na tua vida, entende? Só não está acontecendo ainda, mas tem milagre de Deus batendo na tua porta, tem milagre do Senhor batendo. Deus está levantando pessoas poderosas em Cristo, para que o nome dele venha a ser glorificado. Se ele tivesse lembrado de Isaías 43:2, ele ia falar assim, ó, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, meu irmão. Se você tiver isso no teu coração, na hora que a prova chegar para você, você vai falar assim, a dificuldade está grande, mas o Senhor é maior do que ela. O negócio está estreito, mas o Senhor alarga caminho. O negócio está difícil, mas o Senhor vai produzir milagre. É no meio da tua dificuldade que o Espírito Santo de Deus proverá o milagre e o nome dele vai ser glorificado. Já viu acontecer algum milagre sem que haja uma dificuldade? Moisés está no meio do mar e aí ele olha e fala assim, Senhor, e agora? Ele falou assim, você não está vendo? Ele, não, tem milagre aí, levanta o cajado, levanta tua mão, porque vai começar a acontecer, entende? É na tua dificuldade que Deus vai produzir milagre, que as coisas vão acontecer. O teu chamado, ele tem que ser maior do que a tua própria vida. Não é? Segundo as Crônicas 15:2, ainda voltando naquele menino que falou que estava melhor desviado do que quando estava na igreja, e as pessoas têm essa mania, elas falam assim, eu estou desviado, mas Deus está comigo. Olha o que diz a palavra, segundo as Crônicas 15:2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, se o buscardes o achareis, porém se o deixardes vos deixará. Jonas tinha em seu coração que ao adentrar em um navio ele estaria seguro, e eu quero aqui trazer um pensamento meu, não é? No livro de Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 36, fala que Pedro estava numa grande tempestade, o barco era movido por grandes ondas, levado, agitado de um lado para o outro. A minha pergunta é, Pedro sabia que estava tendo uma tempestade ali no mar, onde ele estava, sim ou não? Sim ou não? Pedro sentia o vento balançando aquele barco, sim ou não? Mas ele não sente medo enquanto ele está dentro.
De repente a Bíblia diz que ele vê como um fantasma, se assusta, não tem certeza se é o Senhor. És tu, Jesus? Sou eu, pode vir. Aí a Bíblia diz que ele sai, vai caminhando, coloca o pé fora do barco e entra nas águas. E quando ele coloca os pés nas águas, é que ele começa a sentir medo. Olha que coisa de pensar, que coisa maluca. Enquanto ele está dentro do barco, está acontecendo a mesma tempestade, tudo igual, ele não tem medo. Mas quando Jesus chama ele para poder acontecer um milagre na sua vida, para ele ter a sua vida transformada, ele começa a sentir medo. Pastor, quer dizer o quê? Que muitas vezes, enquanto nós estamos dentro do nosso lugar, aonde nós já estamos confortáveis, onde aquela situação de tribulação ela está passando, onde nós já estamos habituados a viver com aquilo, pode ter medo, pode ter vento, pode ter a tempestade, mas nós já estamos acostumados. E quando Jesus te chama para fora de você, Ele fala assim, olha, sai de dentro de você, sai de dentro desse lugar que você está vivendo, porque eu quero produzir um milagre na tua vida. A gente começa a sentir medo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Hoje é o dia em que o Senhor vai tirar crente de dentro desse barco do medo, para fazer você viver milagres, fazer com que você acredite que vai ter transformação na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê, levanta a mão e adora o nome dele. Aleluia. O medo que Pedro estava sentindo era interno. A tempestade estava ali a noite inteira. E Deus só olhou para Pedro e falou assim, sai de dentro desse lugar, vem para cá porque eu quero transformar. Talvez você esteja vivendo uma situação onde você está com medo, mas o Senhor está dizendo assim, eu quero tirar você de dentro dessa situação, porque eu quero que você viva milagre, eu quero que a sua vida seja transformada, eu quero que a tua vida seja impactada pelo poder do Espírito Santo. Então eu quero falar nessa manhã a respeito de 4 aspectos na vida de um profeta, que é o chamado de Deus, o perdão de Deus, a restauração do chamado e Deus, o Deus que molda o caráter. Amém? Então Jonas, ele sente pavor em seu coração em ter que cumprir esse chamado de Deus, em estar em Nínive. Talvez na sua vida você em algum momento já tenha sentido pavor daquilo que Deus mandou você fazer, e com isso, com a sua decisão, você apagou o chamado de Deus na tua vida. Não é porque você olhou e falou assim, Deus, mas isso é impossível, como é que eu vou conseguir fazer um negócio desse? Não é? Como é que eu vou conseguir ser um líder de célula? Nós tratamos muito seriamente isso na nossa igreja essa semana. A gente falava assim, vocês confiam na gente? Confiamos, pastor. Vocês acreditam que nós somos homens e mulheres de Deus e que o que estamos direcionando para vocês é de Deus? Sim. Então Deus tem um chamado na tua vida, você precisa se posicionar a respeito de uma liderança, de abrir uma CE, de abrir uma célula, de liderar, de fazer algo para alcançar a tua família. E a pessoa fala assim, mas às vezes eu não enxergo isso. Fala assim, tudo bem, pode até não enxergar agora, mas nós estamos dizendo que Deus tem isso na tua vida. Às vezes você não está enxergando por conta do medo, mas quando você abre teu coração e fala assim, Senhor, eis-me aqui, se não tem a quem enviar, envia-me a mim. Deus fala assim, pronto, é isso que eu preciso, pessoas disponíveis. E a minha pergunta é, tem disponível nessa manhã para o Senhor usar? Tem gente disponível para o Senhor poder usar a tua vida, transformar a tua história e fazer com que o nome dele venha a ser glorificado. O medo não vai te parar. O medo não vai conseguir travar a tua vida, porque o Senhor vai modificar a tua vida, a tua história. Eu até na parte da manhã cantei, eu acho que Pedro, ele cantou, ou Jesus olhou para ele, né, e começou a cantar uma música, falou, Pedro, vou cantar uma música para você. Ele, qual? E é a fé que me tira do barco, mas o medo quer me afundar, e eu te ouço me dizendo, vem. Jesus está dizendo para você, vem, porque eu quero transformar a tua história. É a fé que vai fazer com que você saia do barco, é a fé que vai fazer com que você tenha uma atitude diferente, de enxergar aquilo que você não está enxergando, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E aí quando você começa a perceber que o Espírito Santo de Deus, ele pode de fato fazer aquilo que ele está dizendo, meu irmão, tudo fica mais fácil. Quantos confiam no Senhor? Não é fácil nós falarmos, Senhor, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, mas na hora que Jesus fala assim, vai fazer tal coisa, a gente olha e fala assim, meu Deus, que estreito é esse? Jonas sabia que uma hora ou outra Deus iria encontrá-lo, ia encontrar-se com ele,
mas ele não imaginou que isso pudesse acontecer tão rápido. Já viu gente que, às vezes, ela fala assim, eu vou desviar, eu vou sair da igreja, eu vou entregar a liderança, e ele planeja isso tudo. Aí, quando é no outro dia, Deus levanta um profeta e fala com ele assim, eu sei os teus planos, eu vou tratar com você, eu vou pegar você e eu vou te colocar no caminho de novo. A pessoa olha para a vida dela e fala assim, meu Deus, consigo nem desviar. Alguém já pensou assim? Eu já pensei. Eu falei assim, senhor, não dá nem para pensar em abandonar nada, rapaz, porque o senhor acha a gente muito rápido, não é? Por quê? Porque ele te ama, meu irmão. A proposta da cruz é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Imagine a tranquilidade de Jonas. Ele ouve a voz de Deus, compra uma passagem, desce para dormir no porão de um navio, não é? Só para não cumprir aquilo que Deus havia feito, ou havia dito na sua vida. O que me chama a atenção é que ele sai de um lugar, ele vai para outro, ele desce para um porão de um navio, vai dormir, e as pessoas podem até olhar e falar assim, mas Jonas não confiava, porque no meio da tempestade ele estava dormindo. Por que não confiar em Deus fazendo a obra dele? Por que não confiar em Deus cumprindo o chamado e vendo milagres nascerem através da tua vida? Já imaginou de repente você sendo uma pessoa que está orando e Deus começar a curar pessoas, curar enfermos, fazer com que mortos ressuscitem, com que cidades inteiras venham ser salvas através da tua vida, meu irmão? É possível isso na tua vida se você permitir que o Espírito Santo trabalhe o teu coração. O medo não pode te parar, amém? A pergunta é, como é que Jonas consegue dormir em meio à tormenta? Não é? Por que ele consegue fazer isso? Isso pode ser talvez chamado de confiar em Deus, no meio da tormenta você dormir, descansar, pastor? Eu acho que pode. E a minha outra pergunta é, por que nós não confiamos em Deus fazendo, ao invés de confiarmos em Deus fugindo? Por que não confiamos em Deus fazendo, ao invés de confiarmos em Deus fugindo? E a pergunta que faço mais uma vez é, para onde você está fugindo? Qual é o lugar que você está indo? Aonde você está sendo levado pelo medo que está tentando tomar a sua vida? Jonas teve que declarar que ele estava desviado da vontade de Deus, que servia ao Senhor dos céus, teve que ser humilhado ao ser jogado fora da embarcação. Ele teve que olhar o sonho dele, o projeto dele, porque ele bolou um plano. Ele falou assim, eu vou entrar no navio e lá no navio eu vou estar seguro. Mas ele teve que ver o navio indo embora e ele ficar à tormenta, à deriva, no mar, sem que pudesse ter um socorro ali. E eu acredito que naquela hora ele deve ter pensado o que está escrito no livro de Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 7 ele diz, mas bendito o homem que confia no Senhor, porque ele será como ribeiro, como árvores plantadas junto ao ribeiro. Tem árvore plantada junto ao ribeiro? Deus, ele quer transformar a tua vida, meu irmão. Deus, ele quer transformar. Deus perdoa a decisão de Jonas, não é? Mostra o arrependimento de Jonas. Não importa o que você fez, não importa o que levou você a tomar a decisão que você tomou. O que importa é que Jesus, ele pode mudar a tua história de uma forma maravilhosa. Se você colocar o teu coração e falar assim, Senhor, eu quero voltar, eu quero ser um líder poderoso, eu quero ser uma pessoa que faça, Senhor, a tua vontade. Não é? Por que nós na igreja nós descobrimos que haviam pessoas que estavam ligadas, pessoas que estavam feridas? Porque nós fizemos as 3 perguntas que o pastor Júlio ensina no Tadel, que são as PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Quando você tem isso dentro do teu coração, você consegue resolver. O homem é um ser que ele precisa de pergunta, ele inteiramente, todos os dias, ele quer saber de alguma coisa, ele quer saber o porquê que acontece. E aí quando você canaliza isso, você pergunta com inteligência, você consegue resolver muitas coisas que estão atreladas à trava da tua vida, e o nome do Senhor é glorificado. Nós conseguimos saber ajustar, organizar algumas coisas na igreja, porque as pessoas estavam com medo, estavam como Jonas, querendo ir embora, mas de repente elas começaram a sentir um avivamento, e Deus vai derramar um avivamento nesse lugar, na tua vida, em nome de Jesus, amém? O problema de Jonas agora é ele olhar no meio do mar e falar assim, para onde eu vou? Né? O que vai acontecer agora? E aí de repente ele começa a orar, e Deus, ele olha e fala assim, eu vou mandar um socorro para você, Jonas, eu sou o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Aí de repente Deus conversa com o peixe, conversa com Jonas e manda uma baleia para poder socorrer Jonas. Teve uma menina
que um dia ela chegou na escola, teve a escola dominical, e ela olhou e falou bem assim: na escola dominical ontem falaram que Jonas foi engolido por uma baleia e tal, e a professora estava lá dando a aula, né? E ela falou assim: menina, para de ser boba, uma baleia não tem capacidade de engolir uma pessoa, a garganta dela é muito pequena, apesar de ser um animal muito grande, a garganta dela não passaria um ser humano. Não, mas a Bíblia disse, professora, que foi, eu acredito na Bíblia. E tudo depende de como que nós enxergamos o que Deus está falando conosco, entende? Aí a menina falava assim: não, mas está escrito na Bíblia que a baleia engoliu Jonas, e eu acredito na Bíblia. E a professora olhou para ela e falou: menina, para de ser boba, isso aí não existe, baleia não engole pessoas, e não sei o quê. E aí de repente a professora olhou, né, começou discutindo, e a menina falou assim: pois o dia que eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas se foi ou se não foi. Aí a professora olhou para a menina e falou: tá, e se ele não estiver no céu? Falou: a senhora pergunta. Se ele não estiver lá, fica com a senhora, tem carga, a senhora pergunta para ela. Então depende da perspectiva que você enxerga a promessa de Deus na tua vida, entende? As pessoas podem olhar para tentar desestimular você, para tentar dizer para você que não aconteceu, mas se você crê, meu irmão, tem milagre de Deus na tua vida todos os dias. A outra sai da escola dominical, chega na escola e começa na escola dominical. Eu vi lá, o professor falou que o povo do Egito morreu afogado no Mar Vermelho. E a professora de história lá escrevendo, e a menina: mas foi um milagre poderoso, Deus matou não sei quantos de Faraó. Aí a professora falou: menina, deixa de ser boba. Esse povo que você está falando que morreu lá no Mar Vermelho, que foi afogado, eles atravessaram com água na canela. Aí a menina deu lugar para Deus, começou a ir glória a Deus, e pula no mistério, e roda e gira dentro da sala. A professora, além de tudo, é doida ainda, né? Fica essas coisas aqui. E a menina: glória a Deus, glória a Deus. Ela: glória a Deus porque eu estou desmentindo a tua história, dizendo que esse povo não atravessou a parte, que Deus não abriu o Mar Vermelho, que eles atravessaram aonde tinha água na canela. Ela falou: pois é por isso que eu estou dando glória a Deus, porque na Bíblia diz que eles atravessaram a parte mais funda e que Deus fez o mar voltar sobre eles. A senhora está me dizendo que Deus matou eles afogado com água até a canela, então o milagre foi maior do que o que eu pensava. Entende que Deus está dizendo para você, meu irmão, que tem milagre na tua vida, que às vezes você está olhando e porque estão tentando desmentir, estão tentando olhar para você e dizer que não vai acontecer, você está acreditando. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui para dizer que tem milagre, vai acontecer. É a perspectiva da tua visão, aquilo que Deus tem para a tua vida, vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer. Eu acho que quando Deus mandou a baleia para poder pegar Jonas, ela foi cantando a música da Angélica lá. Ele olhou assim e falou assim: vou de táxi. Ele nem sabia, meu irmão, o que estava acontecendo, como é que o negócio ia desenrolar, não é? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e nem subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para a tua vida. Aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, nem chegou no teu coração, é o que Deus tem preparado para você. Pastor, eu já vejo a minha família toda salva, marido convertido, filho salvo. Teu olho viu, não é isso que Deus tem para você, é maior do que isso, é além. Você está enxergando, se você está enxergando o que Deus tem para a tua vida é maior, não chegou no teu coração. Pastor, o que é? É inimaginável o que Deus tem para a tua vida, meu irmão, para o teu ministério. Deus manda então uma baleia que vá até Jonas para lhe dar uma carona. Eu acredito que até ele tenha olhado e falado assim: poxa, Deus vai me socorrer, o negócio vai ficar fácil. Mas o negócio fica estreito, porque o peixe come Jonas, desce nas profundezas das águas, e lá naquele lugar, aonde Deus leva ele lá nas profundezas, é que ele reconhece o chamado que Deus tem na vida dele, é que ele reconhece que ele precisa voltar ao caminho, que ele precisa de fato entregar a sua vida a Jesus, entregar o seu ministério a Jesus, para que Deus cumpra a sua proposta. Quem aqui já aceitou a Jesus como Salvador da sua vida? De quem é a sua vida? Não é de Jesus? E por que nós não permitimos que a nossa vida, que nós entregamos a Jesus, ela seja utilizada para o reino dele? E quando ele diz que ele quer usar a tua vida, a gente olha e fala assim: Senhor, eu não tenho capacidade. Ele não está olhando para a tua capacidade, mas o Espírito dele dentro de você te capacita a cumprir esse chamamento. E o nome dele é glorificado, não é? Jonas talvez tenha agradecido pela carona, mas ele não imaginava o que é que Deus estava fazendo. Deus
Ele olha, o que é isso que está acontecendo? Nenhuma resposta para Jonas agora. E Jonas, ele começa a orar nas profundezas. E a Bíblia diz no capítulo de número 2, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. O que Jonas, ele olha para a vida dele, ele fala assim, Senhor, agora eu estou num lugar que eu não sei se eu vou conseguir sair dessa encrenca. E tudo isso por conta do quê? De uma decisão, entende? Às vezes a tua decisão de não cumprir o chamado, de não cumprir a vontade de Deus, ela vai fazer com que você, às vezes, pague um preço maior do que o que você pagaria cumprindo a vontade de Deus. Porque lá fora vai ser humilhação, vai ser olhar e falar assim, estou melhor lá fora do que aqui dentro. E com o Senhor não, vai ser ver e viver milagres, porque você está acreditando que Deus pode transformar a tua vida. Jonas capítulo 2, versículo 9 diz assim, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. De quem é a sua vida? Jesus pode usar a tua vida? Diga assim comigo assim, Senhor, eu estou aqui. Se não tem a quem enviar, envia-me a mim. Eu creio, meu irmão, que Deus, ele vai transformar a tua história. Eu creio que a tua disponibilidade em servir ao reino, em servir aquilo que Deus tem, vai fazer com que você alcance muitas vidas, muitas gerações, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Deus ainda usa Jonas, por quê? Porque a promessa é maior do que a decisão dele. Deus coloca ele de volta no caminho, na rota, fala assim, vai lá e vai profetizar na cidade. Meu irmão, o que me chama a atenção é que um homem, diga comigo assim, um homem, ele trouxe um avivamento para a cidade de Nínive. Um único homem foi poderoso para ganhar 120 mil pessoas. Um único homem foi poderoso para fazer com que acontecesse um avivamento. O rei olha da cidade e fala, olha, nem animal, nem gente, nem ninguém vai comer durante 3 dias. Nós vamos jejuar para ver se o coração de Deus, ele se move contra as nossas, a favor das nossas vidas, não é? E aí você vê o pastor Júlio falando que vai fazer um jejum de 21 dias. Se eu fosse você, eu já estava falando assim, pastor, eu vou estar com o senhor esses 21 dias, eu já até propus no meu coração, falei, rapaz, dia 10 eu vou começar um jejum, não vou estar aqui, mas vou começar um jejum também na onde eu estiver, esses 21 dias, porque se Deus colocou no coração do meu líder, que vai mover a cidade, vai mover a igreja, vai mover a minha vida também, eu não sei você, mas se você entende no teu espírito que necessita, meu irmão, diga aí assim, eu vou, Senhor, entrar nesse propósito, porque eu sei que tem milagre para minha casa, e o teu nome vai ser glorificado. Jejum move o coração de Deus, amém? Deus vai fazer. E aí Jonas começa a percorrer a cidade, começa a falar a respeito da transformação, e Deus começa a mover o sobrenatural. Pessoas começam a se converter por conta da posição dele, daquilo que ele decide no seu espírito, no seu coração. E a vida das pessoas começam a ser transformada. Mas Deus ainda precisava modelar o caráter de Jonas. E eu digo sempre que Deus modela o meu caráter todos os dias, todos os dias, todos os dias. Cada provação que eu passo é uma forma de Deus modelar o meu caráter para confiar nele. Às vezes eu quero tomar decisões que são dirigidas por mim, pelo meu espírito, por minha vontade, e o Senhor fala assim, essa tua vontade vai te levar para esse lugar. E às vezes nós queremos pagar o preço, não tem? Conhece alguém que já falou assim, não, Deus falou isso, mas eu pago o preço, mas eu vou fazer a minha vontade, e aí paga o preço, não é? E aí depois tem que voltar e ser o avivalista. Tem avivalista nesse lugar nessa manhã? Tem avivalista nesse lugar nessa manhã? Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Nós vamos impactar. Se um homem, ele conseguiu ganhar uma cidade inteira, imagina esse número de pessoas, cada um fazendo uma multiplicação de células. Meu irmão, quando chegar dezembro, tem mais de 260 células e o nome de Deus sendo glorificado. Se dia 29 de julho vai acontecer a multiplicação, se nós vamos alcançar 130 células, imagine você o que não vai acontecer com o teu coração incendiado, você cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, abrindo a tua casa para uma célula, abrindo a tua casa para uma CE. Imagina o que Deus vai fazer através da tua vida. Eu não sei se você já parou para pensar ou para olhar para a pessoa que está sentada ao teu lado, mas você está sentado ao lado do bem mais precioso do céu, pelo bem mais
precioso que Jesus colocou nessa terra. Você está sentado lá de um avivalista, meu irmão. Tira uma foto com ele depois, para você poder, na hora que ele começar a ganhar a cidade de Osasco, para você falar: rapaz, eu sentei um dia do lado dessa pessoa. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus, amém? Jonas, ele olha, e agora Deus precisa mudar o caráter dele, para que ele entenda que a confiança dele precisa estar em Deus. Por mais que Deus te use, por mais que Deus faça alguma coisa na tua vida, sempre será a glória dele, sempre será por meio dele, por intermédio dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então não é o medo que vai te parar, não é a dificuldade que vai te parar, não é o momento que você está vivendo que vai te parar, porque só é um momento, ele vai passar. Paulo fala a respeito das tempestades, não é? Que as nossas provas são como temporais. Por que ele usa o termo temporal? Porque temporal vem, devasta tudo, mas ele vai embora. E aí cabe a nós reconstruirmos. E o segundo projeto pode ser muito melhor do que o primeiro. Foi o que Ageu disse, que a glória da última casa será melhor do que a primeira. Talvez você chegou aqui com a primeira casa, tudo bagunçado. Jesus está dizendo assim: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. O que eu vou fazer na tua vida vai ser muito maior do que aquilo que você propôs, da forma que você chegou. E o nome de Deus, ele vai ser glorificado em nome de Jesus, amém? Aqueles que querem se comprometer com o noivo, com o dono da igreja, Jesus, e desejam colocar no seu coração aquilo que o pastor Júlio tem nos ensinado, não é? Que é você trabalhar para que no dia 29 nós possamos alcançar essas 130 células. Você que está cansado, que está triste, você que está afastado dos caminhos do Senhor, meu irmão, é o tempo que o Senhor está te dando para que a tua vida seja transformada, é hoje. Hoje Jesus quer curar o teu coração, porque Ele quer usar você como um instrumento poderoso na terra e o nome do Senhor ser glorificado. Amém, meu irmão? Amém? Então eu creio que Deus vai fazer algo poderoso na tua vida. Deus vai fazer com que você seja um líder transformador, um agente transformador nessa cidade, e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Vamos colocar de pé? Tem alguém nessa noite, pastorzão? Ou nessa noite não, nessa manhã, né? Ah, o Eric, cadê o Eric? Eric. Eu acho que o Eric não está. Deve estar. Eu queria orar pelos enfermos. O senhor quer orar, pastor? Pode? Tem alguém nessa manhã que está com alguma enfermidade? Vem para o altar. Eu quero orar por você. Eu quero que o Senhor venha te curar. Eu quero que o Senhor venha tocar o seu coração de uma forma especial. Tem mais alguém que está sentindo alguma dor, alguma enfermidade? Dor nos ossos, dificuldade de mobilidade? Nós vamos orar por você e o Senhor vai te curar. Coloque a mão no lugar da enfermidade. Tem mais alguém? Existe uma unção de cura nesse lugar, amém? Coloque a mão no lugar da tua enfermidade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome. Povo que o Senhor trouxe até esse lugar, que ouviram a tua palavra, que entenderam no seu espírito, Senhor Deus querido, que precisam de uma cura, que precisam ser transformados. E eu quero pedir ao Senhor agora, que do alto da cabeça, a planta dos pés de cada um deles, Pai, o Senhor venha tocando a vida deles, o Senhor venha curando a vida deles, ó Pai, de todas as enfermidades. Eu te dou uma ordem agora, enfermidade, larga a vida dele, larga a vida dela. Se existe uma obra de feitiçaria contra a vida deles, que foi enviada para tentar destruí-los na área da saúde, pelo poder que existe no nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, larga. Todo espírito saia da coluna, saia das pernas, saia da mente, em nome de Jesus. Se existe um espírito de trevas, eu dou uma ordem agora, sai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda obra de feitiçaria,
toda obra de macumbaria que impede essa pessoa de ter a sua vida normalizada, pelo poder que existe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, Senhor, começa a colocar as tuas mãos de fogo nas costas, na coluna, nas veias, nos olhos. Cura, Senhor, toda enfermidade agora, em nome de Jesus, caia por terra, e que essas pessoas, Senhor, sejam curadas de uma forma especial, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Agora, em nome de Jesus, toda enfermidade larga, todo espírito de derrota, todo espírito, em nome de Jesus, larga a vida dele, larga a vida dela, e pelo nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, sai. Toda enfermidade, em nome de Jesus, sai da vida dela, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. A senhora estava sentindo o quê? Conseguia levantar o braço? Está doendo? Então vem cá, vamos orar. A senhora estava sentindo o quê? Veio acompanhar. O senhor estava sentindo alguma dor? Está doendo? Vamos orar, vem cá. Jesus, eu oro pelo teu filho e peço, Senhor, agora, cura ele, Pai. Coloca a tua mão agora, Senhor, de fogo na coluna desse varão. E pelo poder que há no nome de Jesus, enfermidade, eu te digo, saia. Toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sai agora. Para que ele possa, Senhor, ter a sua vida restaurada, a tua vida transformada, meu Pai. Em nome de Jesus, toda enfermidade da vida dele agora. Em nome de Jesus. Saiu? Mexe aí assim, vê se... Amém. Glória a Deus. Recebe a cura em nome de Jesus. Amém. Dor nas mãos uns 20 dias. Foi curada? Vamos aplaudir Jesus. Amém. Diga assim: Jesus está curando. Dor nos braços um mês. Está conseguindo levantar os braços? Aplauda Jesus. Ele está aqui, meu irmão. Amém. Amém. Agora eu quero convidar você que está afastado dos caminhos, que em outro tempo abandonou o projeto original. Eu quero orar por você. Curada também aqui, ó. Vamos aplaudir Jesus. Você que está afastado, ou você que ainda não aceitou Jesus, vem para o altar, eu quero orar por você. Deus quer colocar você de volta no caminho. Deus quer alinhar a tua vida. Quem mais? Sai do teu lugar e vem. Você que, como Jonas, tomou a decisão de, ao invés de ir para onde o Senhor mandou, foi para Tarsis, desceu para o lugar que não era para descer. Vem para o altar, aplauda Jesus. Você que quer que o Senhor alinhe o teu caminho, alinhe a vontade dEle, a tua vontade, sai. Eu sei que tem mais gente. Aleluia. Deus, Ele quer transformar a tua vida. Sai do teu lugar. Você que estava chateado, você que estava cansado, que estava sendo opresso, pensando em desistir, sai do teu lugar, vem para cá também. Nós vamos orar por você. Jesus vai transformar a tua história. Sai do teu lugar e vem, porque Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te libertar. Aplauda ao Senhor. Vem, meu irmão. É tempo de você colocar a tua vida no altar, de você dizer assim: Senhor, eu quero tocar no altar, eu quero que a minha vida seja impactada. Vem para frente, toca no altar. Vem. Tem mais alguém? Sai do teu lugar. Permita que o Espírito Santo de Deus coloque você na rota de novo, na rota original, aonde Ele colocou desde o princípio, que você seria um ganhador de alma, seria um agente transformador. Deus quer mudar a tua vida. Aplauda Jesus. Tem mais alguém que quer sair do seu lugar e dizer assim: Jesus, eu quero entregar a minha vida. Você que nunca aceitou Jesus e quer ter a sua vida mudada. Vocês estão vendo um homem que era condenado ao inferno, participava com a minha família tinha terreiro de umbanda, católicos, vivia dentro disso, mas Jesus me resgatou. E eu quero que esse mesmo Espírito que me resgatou, Ele possa resgatar você. Não importa a tua vida, não importa o que você fez, sai do teu lugar e vem.
O perdão do Senhor quer te alcançar nessa hora. Não importa quem foi você, o que você viveu, o que importa é o que Jesus planejou para a tua história. Sai do teu lugar e vem, porque Ele quer mudar a tua história. Tem mais alguém nessa manhã que quer entregar a vida, dizer assim: Jesus, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero ser um agente transformador, eu quero que a minha vida seja impactada pelo céu. Vem, meu irmão, sai do teu lugar. Eu sei que tem mais gente, eu sei que tem mais pessoas que estão precisando de ter a sua casa restaurada, a sua família. E talvez você pode até olhar e falar assim: pastor, mas eu já fui uma vez, não deu certo, vai dar certo agora. Tudo é possível ao que crer. Sai do teu lugar e vem. É a oportunidade que os céus está te dando de ter a tua vida transformada. Vem. Em nome do Pai, tudo aquilo que estiver amarrando a tua vida, eu dou uma ordem agora, larga. Em nome do Filho, dá um passo de fé e sai do teu lugar e vem. Em nome do Espírito Santo, aplauda Jesus. Vem. Aplauda Jesus. Amém. Nós vamos orar. Pastorzão, quer orar? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Repita comigo essa oração agora, que essa oração vai ser uma das orações mais importantes da sua vida. Fala comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu abro o meu coração e te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha o direito da vida eterna. Senhor Jesus, a partir de hoje, a minha vida é tua para sempre. Amém. Deus abençoe, parabéns. Eu vou pedir para vocês irem ali com o pastor Celso. Tem um presente para vocês ali. O pastor Celso tem um presentinho para vocês. Que Deus abençoe. Fica aqui, pastor. Você pode ir ali naquela salinha ali. Tem um presentinho para vocês, amém? Queridos, o pastor Fabiano, ele escreveu um livro chamado Renunciei à Minha Herança, e daí? Você pode estar adquirindo o livro, ele vai estar lá em cima, amém? Passa lá, se não for comprar, para mim, dá um abraço nele, fala obrigado pela palavra, amém? Mas passa lá, se você puder adquirir, vai ser poderoso. Aqui ele conta o testemunho dele, como ele disse, ele foi traficante, bandido, Deus mudou a vida dele, e ele tem um trabalho de libertação. Ele vai falar sobre herança, né? Sobre heranças, que todos nós temos uma herança que recebemos dos pais, dos avós, e essa herança tem que ser renunciada, entendeu? Para que você tenha uma vida nova, que nem a pastora Cristiane falou no podcast, né? 30% é herança, 70% é responsabilidade, não é? Mas a herança também tem, Lembra quando Jesus tinha um cego, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Então o judeu sabia da herança. Então tem muita coisa que está acontecendo na sua vida que é herança, e você tem que renunciar, entendeu? Você tem que entender o mundo espiritual. Todos os pecados que foram cometidos, não foram confessados, arrependidos, eles estão lá, e muitas vezes vai trazendo força espiritual para que demônios ajam, para que venha destruir a sua vida. Então vai te dar uma clareza tremenda, e vai ser uma bênção na sua vida. Obrigado pela palavra, pastor, em nome de Jesus. Pode sentar, só um minutinho só. Deus abençoe, pastorzão. O pastor Fabiano vai estar aqui pregando no culto das 4 e no culto das 18, das 6 horas da tarde. A pastora Cristiane Gregório também chegou aqui, glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, olha só, coloca para mim 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. 1 Reis 17, 7. Olha só, sucedeu que passado dias o ribeiro se secou. Era o profeta Elias que Deus tinha falado para ele ir lá, para aquele lugar, para Querite, onde tinha as águas do ribeiro, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor para Elias, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Agora olha só, irmãos,
Se você está no lugar, Deus manda você para outro lugar, que Deus estava ordenando uma mulher viúva que ia sustentar, você fala assim, a mulher é rica, né? O que você acha? Ela era rica? Olha a história dela. Então se levantou e se foi a Sarepta. Ele pensou, deve ser uma mulher rica, né, que vai me sustentar. Deus ordenou para ela me sustentar. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço, de uma vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele chamou e lhe disse, não traz só água não, traz também um bocado de pão na tua mão, traz o pão para mim. Olha o que ela diz, porém ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Deus tinha ordenado, irmãos, para uma mulher sustentar Elias. Chegou lá, a situação dela estava pior do que a dele. Mas olha só, o profeta então libera uma palavra para ela. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Vai, faz o bolo lá, porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Olha o 14. Aí Deus libera uma palavra, o profeta libera uma palavra, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Sabe o que Deus, deixa aí, sabe o que Deus estava dizendo para ela? Que se ela obedecesse, Deus ia multiplicar de uma maneira poderosa, que nunca mais ia faltar na casa dela, que até o dia que Deus mandasse chuva, ela ia ter providência, ela ia ter um milagre na vida dela. Queridos, presta atenção, nós somos espirituais, você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo, mas quem nós somos? Espírito. Deus é espírito. A Bíblia diz que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E você tem que crer nas coisas espirituais, tem que crer nas coisas sobrenaturais, porque, irmãos, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, eles são loucura, mas nós vivemos pela fé, amém? Vivemos pela fé. Pastor, por que eu estou falando isso? Essa mulher creu, irmãos, no profeta, e Deus multiplicou. Coloca o 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Olha só, ela não tinha só um pouco, mas Deus multiplicou. E assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Coloca o 16. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Na realidade, irmãos, Elias foi um canal de bênção para aquela viúva. Se você for olhar de uma maneira natural, esse profeta era interesseiro, esse profeta só estava preocupado no dinheiro, na comida. Mas, queridos, isso aí é o carnal. O espiritual, ele entende o que Deus quer fazer. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos começar uma nova campanha dos Gideões. Uma nova campanha dos Gideões. O ano passado nós fizemos a campanha dos Gideões, e nós conseguimos comprar as poltronas da igreja. Agora, quem está feliz com as poltronas da igreja? Foram os Gideões que compraram. Amém? Nós conseguimos comprar, que era um sonho nosso. Fizemos outras aquisições também da igreja. Muitas coisas nós conseguimos comprar para a igreja. E Deus tem colocado para nós alguns desafios, irmãos. Alguns desafios, muitos desafios. Nós até essa semana demos um passo de fé. Algumas pessoas estão sabendo. Porque nós cremos que Deus, Ele quer que a igreja avance, amém? A igreja avança. E como que a igreja vai avançar? Quando nós cremos. Então essa campanha de Gideão, agora olha para mim aqui, irmãos. Você não é obrigado. Você tem que sentir no teu coração. Você tem que crer, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então teve gente que foi tão abençoado ano passado, falou, pastor, acabou os 7 meses, eu posso continuar ofertando, eu posso continuar sendo Gideão? Eu disse, claro. Você crê? Falei, pastor, eu tenho sido tanto abençoado. Porque, irmãos, quando nós cremos, Deus, Ele faz. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse projeto, a Bíblia diz que Gideão, quem foi Gideão? Gideão foi um libertador, um juiz, que ele libertou o povo
das mãos dos medianitas. Mas ele estava com 32 homens, 32 mil homens. Mas Deus falou assim: é muito homem, Gideão. Gideão foi libertar Israel com 300 homens somente. Irmãos, a fé não é para todo mundo. A coragem não é para todo mundo. Por isso que são os Gideões. São aquelas pessoas que creem. Aquelas pessoas que falam assim: eu não tenho medo, nós vamos vencer, Deus falou comigo, eu vou. Então eu quero levantar Gideões aqui, irmãos, porque nós temos uma missão na nossa igreja, amém? Nós temos um projeto. Aliás, temos muitos projetos, muitos. E a igreja está avançando, glória a Deus. A igreja está avançando. Então, essa campanha, presta atenção. Nós vamos colocar, irmãos, um joguinho de 7 envelopes aqui no altar. 7 envelopes. Então, é um joguinho de 7, não é 1, é 7. Por que 7? 7 é o número de Deus. 7 voltas em Jericó para os muros caírem. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. A Bíblia está repleto de 7. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. É o número da plenitude que Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Então esse 7, pastor, é uma oferta. É uma oferta, não tem nada a ver com o dízimo. É uma oferta particular que você vai colocar diante do Senhor. Onde você vai colocar R$100 todos os meses nesse envelope. E você vai pegar os envelopes, vai levar para a tua casa, um joguinho de 7, vai ter um clipe. Você vai levar para a tua casa. Quando você trazer, pode ser até hoje, domingo que vem, mês que vem, pastor, eu vou começar mês que vem. Pode ser. Vou começar daqui 2 meses, não tem problema. Vou começar esse mês ainda, estou tudo bem. O dia, não tem dia. Você que vai estabelecer, mas tem que ser uma vez por mês. Você vai trazer no altar, porque o altar, irmãos, ele não rouba. O altar prospera, abençoa. Você vai pegar no altar de Deus e você vai trazer no altar de Deus. E aí, irmãos, Deus vai te honrar. Amém? A farinha não vai acabar. O azeite não vai faltar. Haverá provisão na tua vida. Haverá provisão na tua vida. Haverá milagre na tua vida, em nome de Jesus. Porque essa oferta é para você abençoar o reino. É para você abençoar a casa de Deus. É para você fazer com que a obra de Deus cresça. Glória a Deus. Então, pode vir aqui, vou colocar os envelopes. Então eu quero que você faça um propósito entre você. Se você não tem condições, pastor, não tem problema. Não tem problema. Mas se você falar, pastor, eu quero ser um Gideão, a partir desse mês mesmo, a partir do mês que vem, eu quero que você se levante e venha pegar no altar os teus envelopes. Porque é um ato de fé, um ato realmente profético. Nosso irmão André Almeida está aqui hoje, né? Sua irmã faleceu. Que Deus console o teu coração, André, toda a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te dê força para você, amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, querido, de uma maneira poderosa. Eu tenho certeza, segundo essa palavra, o Senhor vai te honrar e te abençoar, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos encerrar o culto, agradecer a Deus. Levante suas mãos aos céus. Que o Deus, irmãos, desculpa, esqueci aqui de falar do pastor Márcio, perdão. O pastor Márcio é o nosso professor de teologia, o nosso pastor, um homem de Deus, um profeta de Deus. Ele fez esse livro aqui também. O pastor Fabiano vai estar lá em cima, lá, irmãos, com o livro dele, né? Renunciei a minha herança e daí. O pastor Márcio também vai estar lá em cima com esse livro maravilhoso chamado Teologia Sistemática. Então, olha só, o que tem nesse livro? Teontologia, a doutrina de Deus. Você quer conhecer Deus? Você tem que ler esse livro aqui. Vai falar tudo a doutrina de Deus. Doutrina do homem, que é antropologia. Harmateologia, doutrina do pecado, tudo sobre pecado. Soteriologia, doutrina da salvação. Cristologia, doutrina de Cristo. Eclesiologia, doutrina da igreja.
doutrina do Espírito Santo, doutrina da Bíblia, doutrina dos anjos, doutrina do fim dos tempos, que é a escatologia. Então, olha só, irmãos, esse livro aqui, irmãos, tem que ser um manual para você. Você quer fortalecer a sua fé? Lê esse livro aqui. Pastor, eu tenho dúvida da Bíblia, não entendo a Bíblia. Lê esse livro aqui. Lê esse livro. Vai ser maravilhoso, irmãos. Eu tenho vários livros de teologia sistemática, porque a teologia sistemática para mim, irmãos, é um dos estudos mais importantes. Então tem de autores americanos, e agora temos um autor aqui, o pastor Márcio Leopoldino. Olha que benção. Membro da nossa igreja, irmãos, que benção. Só que tem uma promoção aqui, irmãos, que ele falou, olha, o livro, se você quer comprar só o livro, R$149, 800 páginas. Esse livro é um livro para você degustar, irmãos, ir degustando, lendo, porque é muito profundo, você vai entender coisas profundas, não é? Profundas. Então, 149, pastor, agora tem uma promoção que o pastor Márcio está fazendo, se você comprar ele a 189, é isso, pastor, 189? Você ganha um curso de teologia, um curso gratuito de teologia, ou EAD, que é a distância, você vai estudar à distância, irmãos, por 189 você ganha o livro e ganha o curso de teologia. Você pode entrar nas plataformas lá no teu celular e fazer o curso, teu computador fazer o curso, tudo já incluso. Ou então, 149 é só o livro, 189 você já ganha o curso EAD, que é a distância, ou então presencial de terça-feira. É isso mesmo, pastor? Você não está enganado mesmo? É isso mesmo? O ano todo? Isso aqui não existe, irmãos. Quanto que custa a mensal para o aluno aqui, que está estudando com você? Ó, R$ 69,90 por mês. Você vai comprar um livro 189 e você vai estudar o ano todo. Você não vai pagar os R$ 69,90. Você pode estudar ou presencial ou então EAD. Irmãos, isso aqui é de irmão para irmão. Amém? Pode parcelar no cartão, né, pastor? Tem 2 vezes. Amém? E vai ser uma bênção. Deus abençoe sua vida. Levante suas mãos. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai,